Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nesta noite, amém? Quero primeiramente expressar minha gratidão ao querido pastor Paulo pela recepção, por este convite tão especial, quando a gente celebra os 110 anos de organização de uma igreja extremamente importante para os batistas brasileiros. Nesta ocasião, gostaria que os irmãos recebessem aqui o abraço dos mais de 14 mil templos batistas em todo o Brasil, que celebra com muita alegria o trabalho que os irmãos têm fazendo ao longo do século ou dos séculos. Para nós é uma alegria muito grande estar juntos, celebrando, festejando, adorando ao Senhor com alegria. Neste momento eu gostaria de ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. A Palavra de Deus nos diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie seu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. E quando nós estamos vivendo uma realidade celebrativa, uma realidade em que nós trazemos à memória uma história de 110 anos. Eu conhecia a primeira igreja batista de Aracaju quando estudava ainda no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E hoje tive a alegria de rever alguns colegas, amigos, que estudaram também ali. E a história desta igreja é uma história belíssima, uma história de vanguarda no Nordeste brasileiro. São 110 anos de vida, e eu não sei dizer quando esse trabalho começou, quantas igrejas evangélicas haviam em Aracaju, mas penso eu que não tinha muitas. Talvez aí umas 3, 4, 5. E hoje, quando a gente percebe o número de igrejas evangélicas que existem nessa cidade, nós não podemos excluir a responsabilidade dos nossos irmãos de propagarem o evangelho nessa cidade, para alcançar pessoas que vinham fugindo do Senhor. Eu olho para a história dos batistas brasileiros. Nós temos 150 anos de história no Brasil. 150 anos de proclamação do Evangelho. Olho para o nosso passado e percebo uma grande responsabilidade. E eu diria que assumir a presidência da Convenção Batista Brasileira no século XXI pesa sobre mim uma responsabilidade enorme, porque nós temos um legado bonito, precioso, um legado encantador. Eu olho para o passado da Convenção Batista Brasileira com muita responsabilidade, ao mesmo tempo que enfrento os momentos atuais com uma responsabilidade ainda maior. Por quê? Porque um passado glorioso precisa oferecer lastro para um futuro igualmente glorioso. E quando eu penso na primeira igreja de Aracaju, que tem também um passado glorioso, e a gente se reúne para celebrar com muita alegria, com entusiasmo, com gratidão, a gente recebe um legado extraordinário daqueles que tiveram a visão de começar a obra batista neste lugar. O passado glorioso da PIBA,
precisa, para os membros do presente, construir um futuro igualmente glorioso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós somos desafiados simplesmente ao contemplar a nossa história. Mas hoje, precisamos cuidar para que o nosso passado não nos condene. Tanto nós, batistas brasileiros, precisamos cuidar para que o nosso passado não nos condene, como os membros desta igreja, pastor Paulo, precisa cuidar para que o passado dos irmãos não os condene. Eu olho para a realidade da igreja e percebo que nós fomos enxertados num organismo de longa vida. A vida da igreja não tem fim. Nós fomos enxertados em um organismo vivo, e esse organismo vivo vai viver nesse tempo enquanto o Senhor permitir, mas quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós iremos com Ele para a eternidade. Nós somos chamados, selecionados, convocados a compor esse organismo vivo, que não enfrentará a morte. A igreja cristã, desde a sua história, recebe perseguição, recebe oposição, recebe críticas. Por isso não nos causa espanto quando alguém nos critica em pleno século XXI. Quando muitas vezes somos julgados, ignorados, preconceituados. E isso ainda existe contra a igreja evangélica no Brasil. Conquanto sejamos 30% da população brasileira, nós ainda somos perseguidos. Ouvimos comentários da imprensa, comentários da classe intelectual, tentando nos dissuadir de crermos em um livro escrito há milhares de anos atrás. Somos acusados de vivermos no passado, com os preceitos, com os princípios do passado, que nada incide sobre o nosso tempo. Eu tenho falado, tem uma música hoje tocada aí nas igrejas, dizendo que tentaram parar a igreja do Senhor, os leões tentaram parar a igreja do Senhor, o Coliseu tentou parar a igreja do Senhor, mas ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus marcha vitoriosamente e vai eternidade adentro marchando. Onde a graça triunfou ao pecado e a resolução de amor triunfou à relutância egoísta que atua nos seres humanos, a vitória é certa. Quero chamar a sua atenção para o passado. Quando eu olho para esse texto, o texto diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Há aqui um remete a uma indicação, o texto é remetido ao passado. Quem é Jonas? Jonas tem um passado. Jonas é filho de Amitai. Estamos hoje celebrando o aniversário de uma igreja, mas que igreja? Uma igreja que tem 110 anos de organização. Quando a gente olha para Jonas diante de um desafio, e eu vejo um desafio de ser igreja hoje no século XXI, um desafio de pregar a palavra de Deus, o Evangelho, com autoridade, em um mundo secularizado, onde o politicamente correto tem nos vigiado. Algumas partes da Bíblia estão querendo serem tiradas. Pregar o Evangelho tem sido um grande desafio.
Eu queria pensar um pouco com você sobre o passado de Jonas, pois o passado de Jonas o condena. O que se quer dizer com a expressão "o meu passado me condena"? Falamos assim quando algo que fizemos no passado aflora ou vem à tona no presente, para que de alguma forma nos confrontar, nos contradizer ou nos condenar. De que forma o passado de Jonas o condena? O nome de Jonas, filho de Amitai, aparece pela primeira vez no segundo livro dos Reis, anterior ao texto que lemos. O nome de Jonas foi mencionado em 2 Reis 14, 23, e eu queria que você acompanhasse o raciocínio. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor aprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel, desde o Lebo Emate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque algumas correntes teológicas mais modernas afirmam que Jonas não existiu. Mas o livro diz: palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai. Um outro livro faz menção de Jonas, filho de Amitai, em um contexto histórico, de reinados. Versículo 26, o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. O nome de Jonas aparece em um contexto histórico, reconhecidamente pela história antiga. Logo, Jonas existiu de fato. Algumas coisas do nosso passado podem serem apagadas da nossa memória, apagadas dos registros. Fiquei feliz em ver aqui a filha do tesoureiro. Do quê? Filha não, neta. Porque se... Olha, é verdade, vamos pensar aqui um pouquinho. Se essa igreja completa 110 anos, a filha é para ter quantos anos? É neta. As duas netas, são duas netas ali. Eu não sei, viu? Mas se eu estivesse no lugar de vocês, eu estava com um orgulho tão grande. Vocês estão orgulhosas? Olha, eu estaria tão orgulhoso de estar em uma igreja celebrando 110 anos e o meu avô faz parte dessa história. O melhor do que isso é a gente não esquecer a história, a nossa história. Em um tempo de tanta inovação, eu tenho falado que antigamente nós selecionávamos pessoas avaliando o QI, o quociente de inteligência. Depois percebemos que não basta ter um QI elevado, se não tiver um QE, que é o quociente emocional. Quanta gente inteligente mete os pés pelas mãos e criam prejuízos tremendos. Aí surge a inteligência emocional. Hoje eu digo que não basta apenas ter um QE. O quociente de inteligência está aqui. A gente pesquisa tudo, está aqui. O quociente emocional é o equilíbrio emocional dos nossos corações, da nossa alma, da nossa mente. Mas hoje precisa-se do QA, que é o quociente de adaptabilidade. Quem não tem adaptabilidade está fora. Não é uma questão cronológica,
é uma questão de percepção. Uma igreja que celebra 110 anos precisa ser uma igreja que tenha uma adaptabilidade ao seu tempo, uma adaptabilidade ao momento que vivemos, mas sem esquecer a nossa historicidade. Porque não foi fácil começar um trabalho como esse. Eu olho para a história de Jonas, o passado de Jonas o condena por pelo menos 3 motivos. Primeiro, a fidelidade no cumprimento da primeira missão. Lá atrás, Jonas cumpriu muito bem a primeira missão que recebeu do Senhor. Quando profetizou aos ninivitas, não fora essa a primeira vez que o profeta cumpria uma missão de Deus. No texto que lemos, ele já tinha cumprido uma missão anteriormente. O texto revela que Jonas profetizou a vitória sobre Israel na Assíria. Curioso que da primeira vez ele não relutou em profetizar. Afinal, daquela vez a profecia beneficiava diretamente a ele e ao seu povo. Nós não relutamos em anunciar uma coisa boa para nós, uma coisa boa para o nosso povo. O passado de Jonas o condena por ter sido fiel ao cumprimento de entregar a profecia contra a Síria lá no passado. Mas agora ele foge, reluta em cumprir a profecia dada por Deus no presente momento. Uma outra razão pela qual o passado de Jonas o condena, a responsabilidade de ser chamado profeta de Deus. Quando Deus chamava um profeta, ele entregava uma responsabilidade igualmente grande, importante para as nações. Em Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, chamado do profeta, nos relata o texto bíblico, certamente o Senhor, o soberano, não fez coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Quando Deus entrega uma mensagem, ela precisa ser anunciada independentemente do seu sabor. Não importa se é doce ou se é salgada, se é doce ou se é amarga. Ao ser chamado por Deus, o profeta recebe uma responsabilidade intransferível. Quando o pastor Paulo sobe aqui e traz a palavra do Senhor, os irmãos não têm dúvida que o Senhor falou através do seu servo. E alguns de nós ainda oram assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu acho a pose do pastor Paulo muito elegante. Vou dizer um negócio para vocês. Quando ele sai assim, que ele levanta, e ele vem com toda essa liturgia, é bonito de ver. Você merece ser presidente da Comissão Batista Brasileira. Imagine, o presidente da Comissão Batista Brasileira se levantou, e ele vem com essa pose linda, elegante. Um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. Mas quando a palavra de Deus é dita ao coração do profeta, ele não reluta em dizer. Um dia eu estava pregando um sermão lá em Curitiba, e eu estava falando exatamente sobre aquela experiência de Jacó atravessar o Rio Jordão. O texto bíblico diz que ali havia uma cheia, uma enxurrada. E eu moro em um lugar, a gente sempre desce para ir para a praia, a gente desce de vez em quando para descer o rio de Boia, no rio Iundiaquara, em Morretes. E naquela semana, naqueles dias, eu tinha descido com o meu filho pequeno e a juventude da minha igreja. A gente passou um sábado ali, fizemos um churrasco maravilhoso. E a gente então subiu de caminhão até um lugar no alto da serra, e a gente botava a boia no rio e a gente ia descendo o rio de Boia. Que coisa gostosa! Mas antes de subirmos, a gente recebeu uma instrução
do rapaz que fazia a logística. E ele disse o seguinte: olha, reuniu todos nós, quando vocês estiverem descendo o rio de Boia, se virem galhos começarem a descer junto com vocês, saiam do rio, porque os galhos são um sinal de que uma enxurrada está vindo por lá. Mas saiam rápido, não duvidem, não brinquem com isso, porque isso é muito perigoso. Mas estava um dia bonito aqui, não ia chover, de onde vem galho? E a gente então subiu, estávamos lá descendo o rio, maravilhosamente amparado. De repente começa a surgir galhos, começa a vir uma chuva leve, mas estava tão gostoso aquele momento. E eu disse: eu vou insistir um pouco mais, não estou vendo nenhum sinal de enxurrada descendo. E aí, consegui chegar até o porto, desci, fui ao banheiro, trocar de roupa. Quando eu saí, não deu 5 minutos, o rio tinha subido mais de 15 metros. Coisa absurda. Eu nunca vi um negócio daquele. E naquele dia, virou um pânico ali. As pessoas viam um toco de árvore descendo, isso é um corpo. A gente ficava em pânico. E naquele dia morreu uma jovem que tinha vindo de São Paulo e morreu naquela enxurrada. E eu estava pregando sobre atravessar o Rio Jordão, contei essa experiência, mas no meio da experiência me veio uma palavra complicada que eu não entendia a origem. Eu não entendia por que falei aquilo, e eu disse: irmãos, se preparem, porque virá uma enxurrada sobre nós, e ai de quem não estiver preparado. Mas eu não sabia porque estava falando um negócio daquele. Não estava no meu esboço, não tinha um propósito, não tinha uma razão de ser. E quando foi na terça-feira, uma enxurrada passou sobre a nossa igreja e quase me levou. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta, e quando a palavra do Senhor vem ao profeta, ele não pode relutar, ele não pode fugir à responsabilidade de transmitir. O passado de Jonas o condena por ter sido fiel no primeiro cumprimento, anunciando a intervenção de Deus sobre a Síria para poupar o povo de Israel. Mas agora Jonas quer fugir. Terceiro lugar, o passado de Jonas o condena porque ele teve o privilégio de ter sido treinado na escola de profetas. Amós capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Veja aqui de novo a indicação histórica. Oséias 1. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Jonas foi treinado na escola de profeta nos dias de Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 3, 5, 7, faz menção à escola de profetas, os filhos de profetas. O pastor Leandro Peixoto, escrevendo sobre esse texto, ele diz que essa escola de profeta é a mesma de onde saiu Eliseu, por exemplo. Então Jonas teve o privilégio de ser formado em uma escola de profetas de Elias, Eliseu, segundo este pensamento. Quando eu digo que eu tive o privilégio de estudar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na escola do Gilto, do Jabes, esqueci o nome desse bigode bonito aí, Martins, você também? Olha, eu estudei na escola de profeta de vocês. E espera-se de quem estudou nessa escola que pelo menos tenha a mesma dignidade. Não vá manchar o nome da nossa instituição. Não é assim? Jonas tinha sido, segundo o pensamento, aluno da escola de profeta que pertencia àquela geração de homens privilegiados. O pastor chega a mencionar que havia uma lenda judaica antiga que afirmava que Jonas era filho da viúva de Serepta.
aquele menino que foi ressuscitado por Elias. Interessante que quando ele tem uma formação como essa, não pode fugir a uma responsabilidade. Você é membro de que igreja? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Olha aí. Olha aí. Tem uma responsabilidade que não pode ser negada. É bem desse jeito. Você é membro de que igreja? Da PIBA. A minha responsabilidade de ser membro de uma igreja batista, pertencente à Convenção Batista Brasileira, é muito grande. Nós não podemos fazer parte de escândalos. Nós não podemos fazer parte de falcatruas. Nós não podemos nos envolver em política partidária. Nós não podemos nos comprometer com as coisas desse mundo, porque nós pertencemos a uma história que nos oferece um legado de 150 anos de influência, de transformação de vidas, de proclamação do Evangelho, de cumprir uma agenda de solidariedade com os mais necessitados. Isso pesa sobre nós. Nós fomos forjados em uma escola e temos que cumprir a responsabilidade que nos foi imposta. Jonas foi privilegiado ao ter sido contemporâneo de homens respeitados. Agora, ele reluta a cumprir uma missão. O passado de Jonas o condena quando ele corre de Deus, quando ele recusa-se a pregar em Nínive. E muitas vezes nós nos recusamos a pregar no século 21. No passado, pregaram o Evangelho nesta cidade, através desta igreja. Esta igreja precisa continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Só que a pregação do Evangelho numa igreja não se dá apenas num púlpito. Quem são a igreja? Somos nós. Nós temos que pregar o Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nas ruas, aonde estivermos, porque esse legado nos foi passado. De posse dessas informações, permita-me concluir fazendo algumas aplicações para a nossa vida. A pergunta que nos vem à mente: como é que o nosso passado nos condena? Ou talvez, para que o nosso passado não nos condene, o que devemos fazer? Para que o nosso passado não nos condene, precisamos repartir graça. O passado nos condena quando recebemos graça e não repartimos graça. O Israel de Jonas, nos dias de Jeroboão, vivia nos pecados dos seus antepassados, mas mesmo assim o Senhor agiu com graça. Israel recebeu graça para vencer os assírios, reconquistando parte de suas terras. Jonas, foi ele próprio que profetizou vitória a favor do povo israelita. E Jonas profetizou com alegria, porque profetizava graça sobre o seu povo. Quem recebe graça tem responsabilidade de anunciar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Gente, nós vivemos um tempo hoje em que um evangelho falso está sendo pregado. O evangelho da troca, não é da graça. Você tem que dar para receber. Você tem que ofertar para ser abençoado. Eu tenho pregado na minha igreja que nós não ofertamos para ser abençoados. Porque nós somos abençoados, nós ofertamos. É diferente.
A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Todos nós precisamos reconhecer que somos alvos da graça de Deus. E porque recebemos graça, nós repartimos graça. Quando nós não repartimos graça, o nosso passado nos condena, porque esta igreja só celebra hoje 110 anos, porque no passado, os irmãos que receberam a graça trabalharam para que o Evangelho ficasse vivo até hoje, e nossa responsabilidade é de continuar compartilhando graça. O passado nos condena quando recebemos graça e não repartimos, quando somos seletivos na distribuição da graça, quando escolhemos a quem amar, quando escolhemos a quem ajudar, quando escolhemos a quem socorrer. E a Bíblia diz: fazei o bem a todos. Não tem por que selecionar. Todos precisam da graça de Deus. Em segundo lugar, o passado nos condena quando somos tão capacitados e não nos dedicamos. Jonas foi treinado no que havia de melhor em seus dias. Segundo o pensamento do autor citado, foi contemporâneo de grandes homens de Deus, mas se recusou a se dedicar da melhor maneira, dando o seu melhor. Nínive precisava de salvação, o Senhor pretendia salvar Nínive, mas Jonas foi seletivo, não quis pregar em Nínive. O texto que lemos diz que ele comprou uma passagem e foi para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. Hoje, nós somos seletivos na pregação do Evangelho, quando isso acontece, o nosso passado nos condena. Meus irmãos, eu tenho viajado tanto nesses 2 anos, e quando eu entro em um voo, eu começo a elaborar o sermão, o estudo, o trabalho que vou apresentar no lugar onde estou. Eu estou aqui hoje, mas estou vindo de Tocantins, de Palmas, fui para Maceió, estou aqui, essa madrugada vou para Curitiba. Quando eu entro em um voo, a única coisa que eu não quero é conversar com ninguém. Aí eu ponho logo o meu fone de ouvido, para a pessoa perceber que eu estou compenetrado. Ou eu estou estudando, ou eu estou elaborando, ou eu estou lendo alguma coisa, ou eu estou simplesmente dormindo, porque ninguém é de ferro. Eu estava vindo do Mato Grosso, cansado, preparando a palestra que ia dar no dia seguinte. Entro no avião, gosto da poltrona do corredor, botei o meu fone, abri o equipamento, comecei a trabalhar. De repente, chega uma senhorinha linda, simpática, de aproximadamente 75 anos. Ela com muita educação, porque essas senhorinhas são educadas. As que não são educadas, Deus já levou. Se aqui tem alguma de 75 anos ou mais, está aqui, é porque você é educada. Não vá ser mal educada não, hein? Senão Deus leva. Hein? E ela chega cheia de graça, precisa ver que simpatia. Bom dia, com licença. Falei, claro, me levantei, favoreci. Ela entrou, sentou. Aí eu peguei o fone de ouvido, comecei a trabalhar. O senhor anda muito de avião? Sim. Comecei a trabalhar. O senhor tem medo? Eu falei, não. Eu viajo de vez em quando, mas eu tenho medo. Aí eu falei, meu Deus. Mas era tão simpática que eu acabei tirando o fone. Mas a senhora tem medo de quê? Eu não sei, esse negócio de estar nas alturas é muito complicado. E aí travamos uma conversa maravilhosa, mas quase que o meu passado me condenou. Porque eu não ia perder a oportunidade de compartilhar a graça com aquela senhora. Aí eu me rendi,
A gente conversou sobre neto. Gente, não tem nada melhor para avô do que falar sobre neto. Ela começou a falar de neto. Não brinca, a senhora não sabe de nada. Eu sou avô. Pela primeira vez, eu tenho uma netinha de 3 anos, a coisa mais linda do mundo. Me mostra a foto. E aí lá vai eu mostrando foto da minha neta. Batemos um papo, depois saímos juntos e pegamos uma outra conexão. No final, ela me dá o seu nome que eu quero seguir o senhor no Instagram. Que amor! Mas no primeiro momento, eu não queria compartilhar a graça. Eu estava tão focado na missão, na responsabilidade, na rotina, no dia a dia. Mas o nosso passado nos condena, porque um dia o Evangelho chegou em nosso coração, chegou em nossa casa, porque alguém compartilhou graça conosco. Se nós não compartilharmos a graça salvadora de Jesus, o nosso passado pode nos condenar. Nós somos capacitados, nós somos qualificados, mas se nós não nos dedicarmos, o nosso passado poderá nos condenar. O passado da primeira igreja batista de Aracaju é um passado glorioso, é um passado memorável. Nós fazemos parte dessa história, temos a mesma responsabilidade de compartilhar graça. Em terceiro lugar, o passado nos condena quando um dia fomos chamados e agora nós relutamos e fugimos. Jonas foi fiel ao responder o primeiro chamado, no cumprimento da primeira missão. Jonas agora reluta e foge diante da segunda tarefa. O passado nos condena quando um dia Deus nos chama, nos salva, nos comissiona. Quando vivemos na alegria do primeiro amor, mas depois nos esfriamos, chegando à beira da morte. Não temos mais a mesma alegria de ler a palavra, de adorar ao Senhor. Nós cantamos um hino aqui tão bonito, eu filmei e já botei no Instagram. Não botei não, porque eu tenho que marcar primeiro a igreja, para a igreja ver que eu botei. E a irmã que estava dirigindo assim, vamos cantar só a congregação. Qual foi a música mesmo? Digno é o Senhor sobre o trono. E eu filmei o pastor cantando, lindo. Elevo minhas mãos, ele elevou a mão. Está lá no Instagram, viu? Eu vou marcar o senhor lá e para o senhor ver. Bonito de ver a adoração dessa igreja. E a gente adora na coletividade, mas será que a gente adora assim, na pessoalidade? Será que a gente adora de segunda a sexta, lá na rotina diária? Ou será que lá a gente começa a reclamar, começa a resmungar? A gente é seletivo. Jonas, será que Deus não nos vê como um Jonas? Que em algum momento nós fomos fiéis, em algum momento nós vimos a igreja do Senhor com alegria, em algum momento nós cumpríamos a palavra pregada e vivíamos de segunda a sexta proclamando o amor de Deus. Quando no passado nós contribuíamos com alegria, reconhecendo que Deus tem sustentado nossas vidas. Quando a gente tinha prazer na leitura da Bíblia. Hoje é tão fácil, nós temos aqui a Bíblia falada. Tem dias que eu vou dirigindo, ouvindo a Bíblia, eu ouço todo o Evangelho de João, dirigindo. E a gente às vezes não tem muito tempo com a palavra. Meus irmãos, eu digo a vocês com sinceridade, que Deus continua chamando. O Deus que chamou Jonas, o Deus que chamou os nossos antepassados, o Deus que inspirou os profetas no Antigo Testamento, o Deus que inspirou os apóstolos e a igreja primitiva, o Deus que inspirou a igreja que plantou esta igreja, o Deus que inspirou os primeiros membros da primeira igreja batista de Aracaju,
É o mesmo Deus que chama e inspira a nós que vivemos no século 21. O mesmo Deus que deu uma vocação, que deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é o mesmo Deus que diz para nós, prega o evangelho a todos. Aquela senhorinha nunca mais falou comigo, mas eu gostaria de reencontrá-la, para pedir perdão a ela, porque no primeiro momento eu fui relutante. Jonas foi relutante, foi teimoso, foi desobediente, e nós conhecemos a história. Jonas é engolido por um grande peixe, e tem gente que não acredita nessa história. Quem não acredita nessa história, não acredita que não há impossíveis para Deus. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. É o Deus que agirá no futuro. Você que faz parte dessa história precisa cumprir a sua responsabilidade. Esse lugar é seu e de mais ninguém. É de você que Deus espera que você anuncie o evangelho às pessoas com quem você convive. Pastor Paulo, eu venho nessa noite dizer que é com muita alegria que a gente celebra e festeja 110 anos de um passado glorioso. Mas nós que vivemos no presente, não podemos permitir que o nosso passado nos condene. Vamos fazer a nossa parte. Que nós possamos dizer, como o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. A cidade de Aracaju precisa de uma igreja usada por Deus, cumprindo sua missão e a sua vocação. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e pregue o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário. Que a graça do Senhor continue sendo sempre compartilhada com as pessoas que estiverem ao nosso lado, para que o nosso passado não venha a nos condenar. Amém.